Trouxe alguém, essa pessoa agora começa a tomar a noção de que ela é importante na sua vida. E se você está aqui é porque essa pessoa que te trouxe, ela pensou e se preocupou com você. Então nós tratamos disso ontem. Eu preciso me preocupar com o meu próximo. E se eu estou casado, eu preciso me preocupar com o meu cônjuge, com os meus filhos, com a minha casa. E se eu sou pastor, com cada um de vocês, com cada um dos meus líderes, e impulsioná-los a se dedicar, a cuidar bem e a se preocupar uns com os outros. Por isso, o Providas tem essa linha, e nós queremos que você também tome posse disso. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe a todos. O texto, o verso 29 do capítulo 34 de Êxodo diz assim: Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Amém? Há um outro texto. Você pode fechar a sua Bíblia agora, mas continue de pé, nós vamos orar. Há um outro texto, ou uma outra versão que fala das tábuas, mas não da aliança, mas tábuas do testemunho. Essas tábuas continham todas as diretrizes, os mandamentos de Deus. E eles nos chamam a ter uma vida diferente, me convida a caminhar com Deus. Se eu caminho com Deus, eu começo a ter uma vida diferente, porque o meu testemunho vai ser de acordo com aquele com quem eu ando. Amém? Se você anda com Deus, a tua vida vai ser diferente. Se você anda com Deus, você vai começar a ser impactado por algo que você ainda não conhece, mas Deus vai derramar sobre a tua vida, e o teu rosto, a tua face, assim como o de Moisés, vai resplandecer. Então olhe para o seu irmão, para a sua irmã, diga para ele e para ela: te prepara. Tudo vai mudar na sua vida. Seus olhos vão brilhar, seu coração vai palpitar, a sua vida vai dar uma guinada, e tudo sobre você vai ser transformado por esse poder de Deus. Amém? Então glorifica esse Deus que tudo pode. Aleluia! Oh, glória! Amém. Agora fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por podermos estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por nos chamar, nos convidar, nos desafiar, Pai, a persistir, a não desistir. Pai, eu quero te apresentar cada vida. E hoje muitos de nós passamos por algumas lutas, por algumas dificuldades. Alguns, Senhor, há minutos atrás. Eu quero te pedir, Pai amado, por esses que estão passando por um momento difícil agora. Aqueles também que nos assistem, nos ouvem agora, Senhor. Vai de encontro a eles. Quebra todas as cadeias de impiedade, as palavras e os pensamentos de maldição. Senhor, as heranças hereditárias, congênitas, que se traduzem, Senhor, em um mal, que hoje venham ser transformadas em bênção. Pai, eu me alegro em saber que existem pessoas que entendem, Senhor, que este lugar também pode ser conhecido e reconhecido como um hospital de milagres. Então, Pai, eu quero tomar posse hoje sobre a minha vida, sobre a tua igreja, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, Senhor, neste lugar hoje, aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, que estarão recebendo agora, pelo poder que há no nome santo de Jesus, não somente milagres, mas sinais, prodígios, e a graça do Senhor há de inundar as suas casas, seus corações, e tudo isso, Senhor, para que o teu nome seja glorificado nesta terra, e aonde quer que nós estejamos, Senhor, que resplandeça, aleluia, a nossa face, que resplandeça o nosso rosto, que possamos estar brilhando para que outros possam alcançar a mesma bênção. Assim, Pai, afugenta todo o mal e nos ajuda em tudo pelo poder e autoridade que há no nome santo de Jesus, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém, amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Alegria. Profetize a alegria na vida do seu irmão. Receba a alegria de Deus, irmão. Hoje vai ser uma noite gloriosa. Amém? Vocês creem? Então vamos declarar o nosso amor pelo nosso Deus. Aleluias. Deus está aqui. Esse louvor todos nós conhecemos. Eu gostaria de ouvir todos nós cantando em uma só voz. Amém? Deus está aqui. Tão certo como é que eu respiro, tão certo como é manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Oh, Deus está aqui. Tão certo como é que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Deus está aqui. Podemos sentir a presença dele aqui nesse lugar. Deus está aqui. Tão certo como é que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como é que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. É verdade, ele está aqui sim. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Ele veio aqui, ele está aqui. Porque a palavra dele diz que aonde dois ou mais estiverem reunidos, ele está no meio deles. E ele está aqui para receber de você a tua adoração, o teu louvor, para ouvir você dizer para ele que não importa o teu cansaço, as tuas lutas, você está aqui para adorar o nome dele, para exaltar o nome dele. Posso sentir sua presença. Ele está aqui. Aleluias! Deus não só está aqui, como Ele tem te chamado, meu amado. E o que é que você tem dito a Ele? Senhor, deixa para depois? Ou você tem dito, Senhor, eis-me aqui? Vamos dizer para o Senhor essa noite, quando Ele nos chamar, vamos declarar essa noite que nós estamos aqui para servi-lo. Amém, igreja? Toda a terra está cheia da tua glória.
Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar, o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Porque Deus me chamou, eu disse aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Vamos declarar. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não perca a oportunidade de cumprir o ídolo do Senhor, meu amado. Receba esse chamado no seu coração. Aceite com toda a sua força e declare: Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Porque quando nós estamos diante do Deus vivo, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de dar um glória a Deus, dá vontade de exaltar o nome do Senhor. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória. Profetiza. Com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Dê um abraço no Senhor agora. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto uns segundos só pra te encontrar. Não quero ver ninguém ficar parado. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de... Glória a Deus! Dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de
de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Eita, Deus maravilhoso! Vamos erguer as nossas mãos. Erga suas mãos. Fala-me, eu quero te ouvir. Erga suas mãos, meu amado. Toca-me, eu quero te sentir. Dê um abraço do seu irmão. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. E quem sentiu a unção de Deus, dá um brado de vitória. Glória a Deus. Eita, Deus bom, Deus tremendo. Recebe o nosso louvor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amados. Boa noite a todos. Amém? Amém? Queridos, esse momento de nós semearmos na casa do Senhor. Amados, por favor, abram suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 13. Iremos ler, amados, o versículo de número 23. Mateus 13, 23. Aqueles que forem encontrando, amados, por favor, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos pôr de pé. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 23. Aqueles que encontraram, amados, dêem glória a Deus. Amém? Assim diz a palavra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Amém? Queridos, o texto inicia-se que o semeador, quem é o semeador? Diga, sou eu. Diga, sou eu. Você é o semeador. Você que está com a boa semente em suas mãos. Basta você, amados, utilizá-la em uma boa terra. Aí você me pergunta, irmão, mas que boa terra é essa? É a casa do Senhor. Não há lugar melhor, amados, você depositar a sua semente. Pois que quando ela for frutificar, a palavra de Deus diz que você não vai colher apenas um fruto, não. A palavra de Deus diz que você vai colher a 100 por 1. É a 100 por 1, queridos. Você não vai colher aquilo apenas que você semeou. O Senhor diz que você vai colher a 100 por 1. Se o nosso Deus, amado, está dizendo isso, Ele vai cumprir. Mas para isso ser cumprido, também tem que nós venhamos a cumprir também esse mandamento. Nós temos que entregar ao Senhor o melhor.
Se você quer o melhor para a sua vida, quem quer o melhor para a nossa vida? Todo mundo quer, né? Então, semeie o seu melhor. Semeie com alegria, pois o Senhor vai te honrar. Amém, queridos? Então, venha com toda a alegria no seu coração, amados. Em nome de Jesus. Pode confiar, pode confiar. La 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 la, la la, la 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 la, la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso, maravilhoso saber que não é impossível pra Deus. Amém, queridos? Vamos pôr de pé, amados, vamos orar. Amém? Impõe suas mãos, queridos, onde você depositou o seu melhor para o Senhor. Vamos orar, fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor grandioso Deus e Pai, te agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai amado, por mais uma oportunidade de nós estarmos na Tua casa, te adorando, Pai. Entregamos, ó Deus amado, a Ti o melhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, venha se responsabilizar pelas nossas vidas. Pai, que o Senhor venha fazer, ó Pai amado, o impossível acontecer diante de nós. Pai, visita cada família, Pai amado, aqui representada. Deus, que o Senhor venha visitar, Pai amado, as suas dispensas. Visita, Pai amado, as finanças dos Teus filhos, ó Pai, para que eles venham, Pai amado, te honrar sempre. Deus, te pedimos em nome de Jesus, que nós viemos aprender, ó Pai amado, ser fiéis a Ti, como todos os dias, ó Pai, Tu é conosco, Deus. Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, venha abrir portas de facilidade para aqueles que não puderam, ó Pai, semear diante de Ti, Deus, que o Senhor venha surpreendê-los, ó Pai amado, abrindo portas de facilidade, Deus, que o Senhor venha surpreender cada um deles, ó Pai, para que eles venham, Pai amado, entender como é bom, Pai amado, neste momento, em Te entregar, Pai amado, o melhor de nossas vidas, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus, continua falando conosco, Pai amado, é assim que nós cremos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, Deus. A mulher tem muitas qualidades: romântica, inteligente, amável, delicada, ousada, sábia. Para todas as qualidades, ela precisa de algo maior. O meu amor pode ser todo seu. Feche os olhos pra ver você entrar em meu coração. És o meu dono, és o meu dono, és o meu dono. És o meu dono, és o meu dono, és o meu dono.
E eu queria ouvir só um glória a Deus das princesas do Senhor, amém? Glória a Deus, está cheio de princesas aqui nesse lugar. E eu creio que mais ainda estará cheio de princesas lá naquele lugar, no chá de mulheres, das mulheres virtuosas da comunidade cristã Manancial. Você já fez o convite para a sua princesa? Você já aceitou o seu convite? Pois hoje é o último dia para que você possa fazer isso. Não perca a oportunidade de ser evangelizada e de evangelizar, de levar, de proporcionar esse momento tão ímpar para uma pessoa que você tanto ama. Amém, igreja? Amém. Ao final do culto, por favor, procurem a secretaria para que a gente possa prestar conta do investimento que vocês receberam em troca do convite, certo? Lembrem-se, a gente precisa prestar contas hoje para que a gente possa dar continuidade às coisas que estão programadas. Amém? E eu quero ouvir um eu vou bem alto. 1, 2, 3. Eu vou! Glória a Deus! Glória a Deus. Amém, queridos? Quando eu iniciei o culto, eu falei sobre um momento de desespero, um momento de agonia pessoal, na madrugada de segunda para terça-feira. E como eu gosto de escrever, talvez seja a minha forma de expelir aquilo que de mal tenta assolar a minha alma. Eu fui escrever. E saiu algo que eu acredito que, em outras palavras, talvez seja o que passe por você, pela sua vida. Talvez nem com toda essa ênfase, com todas essas características que passaram por mim, mas aconteceu isso. Então eu queria pedir, por favor, que você prestasse atenção, porque pode ser algo que tenha acontecido com você. Pode ser algo que esteja acontecendo com você. Amém? Mas antes eu queria dar as boas-vindas, viu? O Evânio está bem. Ontem pela manhã, 10h30. Valeu, Evânio. Que Deus te abençoe. Ele está nos assistindo com a sua mãe e o seu irmão Alex. Está lá no telão. Uma hora dessa deve estar sorrindo, aquele sorriso que só ele tem. E alegrando aquele ambiente. A operação foi um sucesso. 10h30 da manhã ele já estava de alta em casa. Então, Evânio, seja bem-vindo, nós te amamos, estamos muito felizes que você possa se restabelecer o quanto antes para estar conosco aqui, em nome de Jesus. Manda um abraço aí para a dona Raimonda, um abraço ao Alex e todos que estão nos assistindo, Missy, Karen, Sinara e todos vocês, um beijão no coração. O texto foi assim: viver é uma façanha extremamente difícil e angustiante, porque a vida requer de cada um de nós a defesa contínua de valores entre os quais não estamos dispostos a proteger por muito tempo mais. Hoje, ao parar para refletir após os anos que tenho vivido, me deparei com uma insólita realidade. Não fosse a família que constituí, estaria praticamente só. Ao nascer, somos apresentados pela vida a pais, mães, irmãos, avós, tios, primos. E como é grande o rol familiar que cresce à medida que estamos em casa ou na mesma casa. Mas ao sairmos, a distância provocada por nossas escolhas criam fronteiras, em sua maioria construídas por nós mesmos. Outras são decorrentes de nossas imposições, e são estas as que mais causam dissabores, além de consequências quase irreversíveis. As mais tênues linhas ou cordões que nada ligam, os quais antes mais pareciam cabos de fibras de titânio,
considerados intransponíveis. Ainda que invisíveis aos olhos humanos, não conseguiram permanecer inabaláveis. A fragilidade humana resta escancarada ante a inércia absurda de nossas inumeráveis atividades. Quanto a antagonismo, quanto a luta inglória, esta de correr em prol do que tem prazo de validade. Afinal, o que permanece são lembranças e o hoje pertence apenas para quem vive do momento. Quanto a mim, com a retórica pitoresca de quem vive o retrô, o passado, percebo que não há espaço para lamentações. Isto é o que posto está, nem mais, nem menos. Provavelmente o choro deste momento não passe da utopia presente em quem sonha. Mas antes, creio eu, sonhar do que morrer em pesadelos. No entanto, retornando de minhas incursões ao subconsciente, cujos pensamentos vaguearam pela vida, não a dos outros, tão somente a minha, percebi que preciso fazer muito mais do que pensar. A vida requer atitudes. Então farei a minha parte com todas as minhas forças. Entendi que preciso amar mais, e com ela perdoar mais, e com o perdão reconhecer que não passo do que eu mesmo sou, nada, mas a um passo de alcançar o todo em Jesus. Amém? Foi isso. Foi o que eu passei na madrugada. Se eu fosse parafrasear um texto para argumentar, talvez eu tivesse lido o livro de Lamentações de Jeremias ou o livro de Eclesiastes, onde Salomão, que escreve os dois, se descreve como aquele que chega ao final da vida e descobre que tudo não passa de vaidade. Precisamos correr agora para alcançar o presente, se preparar para outros, nossos filhos, um futuro bem melhor. É minha função, é sua função, o que Deus delegou para cada um de nós. Faça bem a sua parte, faça a diferença onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, hoje Deus me deu um privilégio de anunciar a pregadora desta noite. Mas antes eu queria, por favor, dar as boas-vindas a quem nos dá o prazer e o privilégio de estarmos juntos, que é a auxiliadora que já mencionei, a tia do Saul, irmã da irmã Dora, que já veio nos visitar tantas vezes. Ela que está de passagem, mora com seu esposo, se não me engano, é Milão? Nápoles, pertinho, né? Pertinho da gente, nem pensar, tem que atravessar o Atlântico, lá na Itália, e está nos dando o prazer de estar conosco hoje. Ela já, no início, quando nós estávamos lá no Saul, ainda a igreja estava lá na garagem, na casa do Saul, ela conseguiu nos ver por algumas vezes, através do Skype, não é isso? E nós pudemos abençoar a vida dela e fomos também abençoados, pudemos falar com o esposo dela e foi uma alegria imensa. Mas também está conosco hoje o casal Luana e Reginaldo, ela é prima da Deusa, e nós estamos felizes por receber também a vocês, a auxiliadora, a irmã Dora, a todos vocês, amados. Como é que nós fazemos quando recepcionamos essas pessoas? Aleluia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Queria convidar, por favor, você a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos orar pela pastora. Ela tem a incumbência de passar para todos nós uma palavra que fala sobre o testemunho, uma ferramenta de transformação. Amém? Senhor Deus, eu quero te apresentar a tua serva. Eu rogo a ti nesse instante, Senhor, que tu venha bloquear, Senhor, todo o mal, e tu venha usá-la, Senhor Deus, como canal de bênção sobre as nossas vidas,
E no abrir e no fechar dos seus lábios, Senhor, sejam como labaredas de fogo a adentrar nos nossos corações, para que hajam transformações sobre nós. Nós cremos nisso e te pedimos pelo poder e autoridade, que é no nome santo de Jesus, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Eu acho que só o fato de eu estar aqui já fala sobre aquilo que nós louvamos agora há pouco. O segundo louvor, ele falava, um louvor da Aline Barros, que dizia que a gente dizia que eis-me aqui. Então, se o Senhor nos chamar, a gente diria eis-me aqui. E aí vocês podem pensar assim, o pastor falou semana passada, olha, quando for quarta-feira que vem, daqui a 8 dias, você vai ministrar a palavra. É claro que vindo dele não poderia ter sido, né? É óbvio que foi ontem à noite, ele estava em oração e ele disse, amanhã você vai ministrar a palavra. E eu, glória a Deus, eis-me aqui. Porque na verdade, nós não temos que nos preocupar muitas vezes em ficar estudando, ensaiando. Porque ao nós estarmos aqui, nós temos que falar aquilo que vem do trono da graça de Deus. Nós temos que falar aquilo que Deus nos manda. Porque se eu tivesse passado a tarde todinha estudando, ensaiando o que eu ia dizer para vocês, talvez eu chegasse aqui agora e não ia sair nada, né? Mas é tão tremendo como as coisas são edificantes, que domingo, quando eu estava aqui, naquele momento que a gente teve de oração, eu falava para vocês que tudo que é mais importante é o nosso testemunho. Não importa que a gente venha aqui e qualquer um de vocês, eu sei que era capaz de chegar aqui e falar algo da palavra de Deus. Amém? Então hoje o Senhor derramou aqui uma unção diferente. O louvor nessa noite estava diferente, porque o Senhor queria também fazer algo diferente aqui nas nossas vidas. Amém? E como se fala de testemunho, eu lembrei muito da vida de uma mulher que assim, a vida dela relata aquilo que nós precisamos fazer e muitas vezes nós não falamos. E quando as coisas acontecem, é tão engraçado que vai edificando o nosso espírito e Deus já vai preparando. Às vezes acontece uma tragédia na nossa vida e a gente fica ali como se o chão tivesse se abrindo. Mas Deus é tão sábio que muitas vezes Ele já nos está preparando para algo maior. Então, quando eu falava ali no domingo, que se eu não tivesse uma vida que vocês vissem como uma vida de Deus, com certeza vocês não estavam acompanhando. Quando a gente se reunisse ali naquele momento com as mulheres, vocês poderiam até ficar ali sentadas. E aí, quando vocês saíssem dali, vocês iam dizer assim, eu é que não vou seguir, porque a pastora só fala e ela não faz nada disso. Mas para a glória de Deus não tem sido assim. Então eu lembrei, né, Deus me fez lembrar, quando falava em ferramenta de transformação, sobre a vida de Isabel. A gente muitas vezes não fala sobre Isabel, mas Isabel foi uma mulher que a sua característica para Deus era como uma mulher irrepreensível. Então, se Deus via aquela mulher como irrepreensível, com certeza as suas condutas agradavam a Deus. E aí vamos ver essa passagem que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 6. Amém? E diz assim, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui Deus diz que eles andavam sem ter com que ninguém dissesse nada sobre eles. E eles já eram pessoas de uma idade bem avançada. E eu não sei se vocês pararam para pensar, quem foi Isabel? Isabel ia ter o seu ventre ungido para ser mãe de alguém tão importante, que pelo seu temor e obediência a Deus, ele abriu os caminhos para Jesus. Ela era esposa de um homem chamado Zacarias, que ele era sacerdote, e ela foi mãe de João Batista.
Só que ela, na verdade, não sabia ainda que tudo isso ia acontecer. Mas ela obedeceu ao Senhor. E naquela época, lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 7, fala que ela, naquela época, ela era uma pessoa que ela se sentia envergonhada. Era como se fosse uma desgraça na vida de uma mulher, naquele tempo, se ela não pudesse ter filhos. E Isabel era estéril. Então, vocês imaginam como é que uma mulher que vivia de uma forma, por ser conhecida como uma mulher irrepreensível, mas ao mesmo tempo ela carregava sobre si uma dor tão grande de ser estéril. Então as pessoas olhavam para ela como alguém desprezável, como alguém que não merecia estar aqui no nosso meio, pelo simples fato dela não poder gerar um filho. Mas Deus já tinha um propósito na vida daquela mulher. Deus disse que iria dar a ela um filho que iria fazer toda a diferença. E vocês sabem por que Deus abençoou a vida de Isabel? Não foi só porque ela orou. Porque com a oração, irmãos, muitas palavras andam juntas. Se a gente não só orar e não vigiar, a gente pode cair em tentação. Se a gente só orar e não confiar nas promessas de Deus, essas promessas vão se retardando nas nossas vidas. E Isabel, ela creu. Mas enquanto ela creu, o marido dela não creu. Então, quantas vezes nós precisamos ser uma coluna forte? Quando nosso marido está ali tão desanimado, achando que aquela promessa não vai acontecer, que Deus não vai cumprir. E aí Deus chama: seja você, Isabel. Acredite, confie e obedeça. E aí, o que foi que aconteceu? Isabel continuou. E claro que na nossa caminhada com Cristo, vão acontecer momentos da gente achar que não vai acontecer. A gente achar que está tudo tão difícil, que as portas estão fechadas, que as bênçãos não vêm, que é muita conta por pagar, que é dispensas vazias. Mas Deus tem uma promessa, porque Ele disse que não, nem um justo iria padecer o pão. Então muitas vezes Ele permite que a gente passe por isso para provar a nossa fé, para ver o nosso nível de obediência. E Deus sabe aquilo que pega em cada um de nós. Ele sabe aquilo que tenta nos tirar do sério. Ele sabe aquilo que vai tentar nos tirar da posição. Então nós temos que estar totalmente ligados com o trono da graça. Vocês estão pensando que só naquela época que Deus enviava anjos para nos avisar as coisas que iam acontecer? Não. Hoje Deus ainda manda anjos para nos ajudar, para nos proteger, para dar toda sorte de livramento nas nossas vidas. Mas nós temos que crer que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então quem crê, quem teme ao Senhor, não tem medo algum. E aí, como se fala de testemunho, né? Hoje mesmo, quando a gente estava vindo para cá, nós tivemos que passar por uma situação. E aí na hora nós oramos, eu consegui me desviar. E o pastor foi em frente. E naquela mesma hora dizia: Senhor, Tu sabe para onde nós estamos indo. Senhor, Tu conhece o nosso andar, o nosso deitar e o nosso levantar. Só ali no Espírito. Senhor, que Tu livre-os, que Tu segue aqueles homens. E eles passaram numa blitz. E ele disse, chegaram aqui, foi o que eles disseram: os homens ficaram cegos. Então isso é o poder de Deus. Isso é a gente crer que Deus não nos deixa só. Então se a gente crê, a gente consegue ir para todo lugar e fazer tudo, e as coisas acontecem. Muitas vezes, na verdade, não como a gente gostaria, mas é como deveria. Na hora que a gente consegue confortar o nosso coração em relação a isso, com certeza a gente vai sofrer menos. E aí eu pergunto para vocês: como será que Deus está vendo a sua vida? Como será que Ele poderia escrever como está sendo o seu lar? Será que Ele poderia dizer: o lar do meu filho
é um lar que é irrepreensível? Será que a caminhada do meu filho ou da minha filha está me agradando ao ponto de eu dizer que a sua caminhada é irrepreensível? Então eu pensei nisso quando eu estava estudando. Eu digo, Senhor, tem muitas coisas que nós precisamos melhorar. Tem muitas coisas que nós precisamos nos doar. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Mas principalmente, Senhor, que a gente possa te obedecer. E quando a gente obedece, as coisas acontecem de muito boas na nossa vida. Desde que eu comecei na minha caminhada, e eu era uma palavrinha que realmente era, se quisesse conseguir algo comigo, era rápido. Bastava dizer assim: foi Deus quem mandou. Aquela voz era tão forte ao meu ouvido que eu dizia assim: então eu vou fazer. Então, quando eu conheci o pastor, ele ia para muitas orações. E quando chegava lá era uma multidão de gente e eu ficava bem quietinha ali. Muitas vezes eu dizia assim: Senhor, me faz invisível, que ninguém esteja me vendo aqui, porque eu não vou precisar falar nada. E quanto mais eu dizia isso, pior ficava. No dia que eu não dizia nada, aí ninguém me via. E aí no dia que eu dizia: Senhor, que ninguém me veja, aí o meu marido abençoado dizia assim para mim: você vai já orar. E eu dizia: vou não. Aí ele: vai não? Pois diga não para Deus. Você não está dizendo não para mim, você está dizendo não é para Deus. Aí eu: tá bom, pois eu vou orar. E aí eu orava assim: Senhor, abençoe esse povo em nome de Jesus, amém. Mas eu orava. Então aquilo ali já era o primeiro passo. Então às vezes a gente não quer fazer algo que o Senhor manda, achando que nós não somos capazes. Mas o Senhor diz que Ele capacita os escolhidos. Então, se Deus chamou vocês para fazer algo, nem que seja limpar a igreja, venha, porque daqui vai surgir frutos e frutos de justiça. E às vezes Deus só quer nos provar. Né? Você já viu algum diretor da empresa, a não ser que seja alguém que nasceu num berço de ouro, mas se não é, ele passou por cada etapa, né? Ele foi zelador, depois ele foi secretário, telefonista e outras coisas até chegar aonde os olhos de Deus nos veem. Às vezes a gente está aqui mesmo na igreja, deixa o inimigo trabalhar no nosso coração e acha que ninguém está nos vendo. Mas Deus está nos vendo. E isso é que é o importante. Porque Ele faz, sabe o quê? Ele vai tocando em corações. E Ele toca no coração e muitas vezes diz assim: eu quero aquele que está lá atrás, que ninguém dá nada por ele. E aí Deus vai e toca naquele lá de trás e exalta aquele homem. Com os apóstolos foi assim. José passou por tanta coisa para chegar onde ele chegou. Esther esquecida. Né? O que a Esther era? Criada por um tio, coitadinha ali no canto, mesmo tão linda. Mas ela era ali desprezada, ninguém conhecia. Vivia ali só de trabalhar para o tio dela, de servir ao tio dela. E aí o que aconteceu com Esther? Deus fez um mover tão grande. E Esther virou rainha. Então todos nós, o Senhor quer nos transformar em rainhas. Que é mais do que princesa. Hoje nós somos todas princesas de Jesus. Mas o que o Senhor quer nos transformar em rainhas. E Ele nos chama pelo nosso nome. Ele diz assim: Gláucia, você vai ser uma rainha. Jacinta, Zuleika, Deus conhece cada um pelo nome. Mas Ele quer que a gente fique na posição para poder receber. Porque ninguém paga o preço de graça. Nada acontece se Deus não tem um propósito. Deus faz para poder a gente crer, para poder glorificar. Quantas vezes cada um de vocês abre a boca e diz assim para o irmão: irmão, creia que Deus vai operar na sua vida. Creia que Deus vai abrir as portas. Creia que Deus ele abre porta onde não tem porta. Creia. Mas aí não aconteceu nada com você ainda. E aí Deus diz assim: pois agora eu vou lhe provar. E eu quero ver você me glorificar dessa forma. Que um dia você foi usada como um canal de bênção para o seu irmão. Então se a gente entender dessa forma,
vai dar tudo certo. E aí é tão bom, a gente de repente olha hoje, né? Vocês me veem aqui, são passos de cada vez. Mas para quem me conhece de 5 anos atrás, 6 anos, né? Tem aqui uma meia dúzia de pessoas que nos conhecem, mas eu tive que pagar um preço também. Muitas vezes eu ficava com o coração tão afligido e dizia assim: Senhor, para que eu venho para o culto se eu não posso assistir nada? Era correndo com 2 meninos, um menino pequenininho, e era um no carrinho e o outro correndo, e eu para um lado e para o outro, e eu dizia: Senhor, para que eu vou para o culto hoje? Só para estar lá? E o Senhor dizia assim: só para estar lá. O fato de você estar ali com o meu servo, você já está fazendo a obra do Senhor. Então quando ele ia pregar, muitas vezes ele ficava com tanta pena de mim, de ver a luta tão grande, e eu já passava o dia todinho em casa só, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. E eu conversava muito com o Senhor: Senhor, quantas pessoas tem alguém para ajudar? Senhor, manda alguém. E Senhor, já tem a igreja, tem tantas pessoas que dizem que gostam tanta gente e não aparece ninguém. Senhor, que gosta é esse? Aí o Senhor dizia assim: um dia isso vai servir de testemunho na minha casa. E para a glória de Deus, tudo isso serviu de testemunho. Porque hoje eu posso dizer aqui em cima desse altar, com autoridade, que eu soube esperar no Senhor. Que eu soube esperar o Senhor enviar alguém para nos ajudar. Que eu soube esperar o tempo para ouvir a palavra. Que eu soube esperar o tempo. E chegou esse dia. Então o Senhor já tem traçado planos para cada um de nós. Mas quando a gente entende e espera, aí as coisas acontecem mais fáceis. E aí eu me lembro quando eu dizia assim, eu ia orar. E às vezes eu orava muito com o irmão, eu dizia assim: irmão, está perto? Aí o Senhor dizia assim: quanto mais perto você estiver de mim, mais perto estará a sua bênção de chegar. E aí eu fui colocando aquilo ali no meu coração e eu dizia: Senhor, que eu nunca venha a faltar a tua casa. E irmãos, para a glória de Deus, eu nunca faltei um culto. E vocês não têm noção de quantas vezes eu cheguei aqui carregado pelo Espírito Santo de Deus, com muitas e muitas dores, mas eu saí daqui curada para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui, como o pastor falou antes, é um hospital. Então, se é um hospital, eu tenho que crer que eu vou sair daqui curada. E não só de enfermidades físicas, de enfermidades da alma, do coração, da mente. Porque o propósito de Deus é que a gente venha e saia daqui transformado. Amém? E aí você imagina o que é que Isabel passou. Deus prometeu que Isabel, mesmo com a idadezinha bem avançada, e o marido delazinho bem caquéticozinho, iam ter um filho abençoado. E aí sabe o que é que aconteceu? Isabel engravidou. E um anjo chegou para o marido dela e disse assim: Zacarias, você vai ter um filho. E esse filho é para você colocar o nome dele de João. E o que foi que Zacarias fez? Zacarias não creu. Ele duvidou que o anjo estava sendo enviado para entregar um recado de Deus. E aí, como Isabel tomou posse, Deus deixou a Isabel, como a gente gosta de ficar, falando pelos cotovelos. E enquanto isso, Zacarias ficou mudo até o dia do menino nascer. Imagine, você que... Eu nem me imagino uma cena dessa. Imagine a gente falando que só e de repente tendo que ficar muda. E ainda mais mudo, feito por Deus, não ia ter remédio no mundo que voltasse a fala. E ele passou ali 5 meses mudinho, até o dia que o Joãozinho nasceu. E Isabel, como creu, ficou falando, e aí ela pôde dar um bom testemunho. E sabe o que foi que Isabel fez? Isabel recebeu uma visita. E olha quem era a visita: a prima dela, Maria. E vocês sabem quem era Maria? A mãe de Jesus. E aí,
é o que Deus nos chama a atenção nessa hora. Ela soube que Maria era solteira e estava grávida. Vocês imaginam a cena? Eu fiquei imaginando, com pena da Maria. Porque, coitadinha, no lugar daquele que se a pessoa não tivesse filho, já era desgraçada. E imagine ficando grávida, solteira. Mas Maria foi. E ela não sabia o que iria acontecer na casa de Isabel. Maria foi para a casa da prima. E ela chegou para fazer uma visita. Visita essa, a gente de vez em quando tem uns visitantes desses, né? Eu lá em casa não tenho muito não, mas acho que vocês já tiveram. Vai um visitante, parente, e passa uns 3 meses. Maria passou 3 meses na casa de Isabel. E sabe o que foi que Isabel fez com Maria? Isabel apoiou. Isabel confortou o coração de Maria. E disse: Maria, o seu filho vai ser uma bênção. Porque como Isabel estava em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou a ela quem era o filho que Maria estava esperando. Mas vocês imaginam a situação de chegar uma prima, ainda bem que Zacarias estava mudo, né? Para não ter que dizer nada. Para não ter que dizer assim: minha filha, né? Onde é sua prima passear? Ainda bem que ele ficou mudinho. Eu acho que isso aí já era propósito do Senhor, né? Botou o homem mudo, porque ele não podia dizer nada, só podia fazer gestos. E eu acho que de repente ela podia fazer de conta que não estava entendendo o gesto dele, né? E aí ela ficava totalmente no espírito para receber a prima dela. E naquela época, né, quando ela ficou dessa forma, eu acredito que a própria Maria, mesmo tendo sido concebida pelo Espírito Santo, ela deve ter ficado muito envergonhada. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar a meu respeito? Mas Maria recebeu ali um apoio tão grande. E é baseado nisso, irmãos, que eu queria trazer à nossa memória isso. E eu queria trazer assim uma reflexão, para que a gente pensasse se nós temos agido como Isabel. Aqui mesmo, na casa do Senhor. Quantas vezes a gente chega e não olha sequer para o lado, para ver se aquela pessoa ali do nosso lado não está triste. Se ela não está se sentindo como uma mulher desgraçada por algum motivo. Se ela não está desolada, se ela não está se sentindo tão triste. E a gente, sabe, muitas vezes faz o quê? Nada. Cada um sai preocupado com o seu próprio problema. Aqui é um hospital, sim, mas é um hospital diferente. E se nós estamos aqui para dizer ao Senhor assim: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Você tem que se indignar com isso. Você não pode aceitar entrar e sair por aquela porta daquele mesmo jeito. Eu já contei ali naquela reunião das mulheres que teve uma irmã que chegou aqui uma certa noite. Ela vinha tão desesperada que se eu juntasse o problema de vocês, eu não sei se ainda daria o dela. E ela veio, eu me lembro como se fosse hoje. Ela sentou ali no cantinho, onde está sentado ali o irmão Expedito. E lá ela ficou quietinha só com o Senhor. Ela só chorava, ela só gritava por dentro. E ela foi embora. E quando ela chegava já lá na porta, o Senhor me incomodava, eu fui até ela e só dei um abraço. Eu não falei nada. E quando foi no outro domingo, ela veio de novo. Quando foi no terceiro domingo, ela veio de novo. E aquele semblante, que era só de tristeza, foi se transformando. E ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso muito conversar com a senhora. Mas é algo tão delicado. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus pediu que eu abrisse para alguém. E essa pessoa é a senhora. E a senhora sabe por quê? Simplesmente porque no meio daquele povo a senhora me viu. Então quantas vezes tem pessoas que entram, que saem, e a gente, cada um vai ficando no seu canto, vai vivendo o seu mundo e não vai se preocupando com o outro. E aí Deus naquela hora está olhando para nós e diz assim: esse
É um testemunho que me agrada? Isso é fazer o que João Batista fez? Porque João Batista obedeceu e foi abrindo os caminhos, preparando os caminhos para a chegada do Messias. E ele não sabia de nada. Ninguém sabe o que vai acontecer quando a gente sair ali por aquela porta. Então que a gente não desperdice nenhum minuto. Que cada minuto seja precioso, seja valioso demais. Quantas pessoas depois você vai conhecendo e vê como aquela pessoa necessitava tanto. Não de muitas palavras e nem de palavras bonitas, mas simplesmente só de um sorriso. De você chegar e dizer assim: irmã, seja bem-vinda aqui neste lugar. Porque esta casa aqui não é minha. Essa casa aqui não é do pastor. Essa casa tem um dono. E esse dono se chama Jesus Cristo. E ele colocou 2 mordomos aqui. Que foi o pastor Haroldo e a pastora Cristiane. Para nós estarmos aqui cuidando de cada um de vocês. Mas para ensinar que isso tem que ser feito por vocês também. E quando a gente se entristece, logo vem ao meu coração que como Jesus então não se entristece. Porque nós somos seres humanos pecadores, falhos. Mas Jesus está com tantas bênçãos para derramar em nossas vidas. Ele só quer que a gente comece a glorificar. Que a gente comece a agradecer a vida que nós temos. Que a gente comece a agradecer o fato de nós estarmos aqui. Porque muitos não conseguiram chegar. E porque muitos têm muita vontade de chegar, mas não têm a força que vocês tiveram para estar aqui nessa noite. Então nós não podemos desperdiçar. Não saia daqui, irmãos, sem abraçar alguém que você não conhece. Porque é muito fácil, muitas vezes, nem todas, né? Porque nós como pais acabamos muitas vezes tendo que fazer algo que não agrada aos filhos, como nós pais mesmo. Muitas vezes temos que fazer algo com nossos filhos que não agrada. Então nem todas as vezes, né, nós somos vistos assim dessa forma tão linda. Mas não saia daqui sem abraçar o irmão. Não saia daqui sem olhar para aquele irmão que você não conhece e dizer: irmão, seja bem-vindo. Porque no testemunho de uma irmã, ela já disse que fez toda a diferença. E essa irmã hoje ela não está aqui, mas nos domingos ela está vindo. Já veio com toda a sua família. E ela disse que o que fez ela vir para cá foi isso. Foi o fato de ser bem acolhida. O fato de se sentir especial. O fato de se sentir importante para alguém. Então nós temos que ser importante um para os outros. Então se a igreja não é de ninguém e a igreja é de todo mundo, nós temos que fazer isso. Sentir com que todos fazer, com que todos se sintam em casa. Todos se sintam acolhidos. Vamos se colocar no lugar de Maria. Vamos se colocar no lugar de Isabel. Porque Isabel poderia sim ter criticado a sua prima. Ter dito: Maria, como é que é essa história aí? Maria, tu disse que está grávida de quem mesmo? Como é que é essa história aí? Tu era virgem e engravidou? Não, mas ela creu. E ela apoiou aquela prima que estava tão necessitada. Então o Senhor diz que muitas vezes Ele envia pessoas na sua vida e você não tem dado importância. O Senhor diz que vocês têm que começar a dar importância. Às vezes é um homem que passa ali pedindo um trocado para catar lata e você não acha aquela pessoa importante. Mas Jesus disse que para Ele é importante tanto quanto vocês. Então não desperdicem. Às vezes a gente olha, mas nós temos que olhar como Deus vê e não como o homem vê. Porque como o homem vê, muitas vezes nós vemos coisas feias. Mas Deus diz que nós temos que olhar pelo olhar dele. Um olhar de misericórdia. Um olhar de amor. Um olhar de perdão. Porque se você olhar assim, se você começar a conseguir olhar o seu irmão dessa forma, Jesus também vai olhar para você dessa forma. Porque senão, Jesus vai dizer assim: eu sou amor. Eu amo vocês. Eu tenho bênçãos tão grandes para entregar em suas vidas.
mas você não tem feito isso com o seu irmão. E a palavra diz que aquele que não ama o seu irmão não pode amar a ele. Às vezes a gente se prende numa religiosidade tão grande. Não, eu amo a Deus. Meu coração já é dele. A minha vida já é de Deus. Isso aí não condiz com a palavra. Porque tudo é o nosso testemunho. Tudo é o nosso testemunho. Se eu fosse contar aqui para vocês, eu tenho inúmeras histórias. Mas não é de ninguém, é de mim mesmo. Porque depois eu fui entender que o Senhor dizia que Ele iria me levar aqui, ali e além. E eu criei naquela promessa. E eu não fiquei dizendo para o Senhor como é que pode. E o Senhor já tem feito grandes coisas. O Senhor já tem me abençoado com tantas coisas. Mas eu tenho colocado aquele versículo que é tão difícil. Vocês não sabem como é difícil. Aquele que diz lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Buscai o meu reino, a minha justiça, porque as demais coisas me serão acrescentadas. E aí, vocês muitas vezes olham para nós, e eu sei que se passa na cabeça de vocês. O pastor fica rindo assim com a pastora porque ele não passa por isso. Nós já passamos, foi por piores. Nós já tivemos dias que tivemos que dividir um ovo, meio tomate e meio copo de arroz. E aí vocês sabem o que eu fazia? E o pastor ficava olhando olhava na geladeira, como diz o meu irmão, parecia um armário, só tinha vasilha. E o Senhor dizia assim: isso tudo era para que meu nome possa ser glorificado. Como é que você vai poder chegar diante de alguém que está passando por dificuldade? Por alguém que nesta noite também tem aqui pessoas que estão com as suas despensas vazias e dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer? E como é que eu vou fazer isso se você não passar por isso para dizer? Porque eu não quero que você fale o que aconteceu com seu vizinho. Eu quero que você fale aquilo que aconteceu com você. E eu comecei a glorificar. E glória a Deus, porque eu creio que isso é um dom de Deus. Ele me fez muito alegre, né? Para mim estar chorando tem que ser uma situação muito difícil. E aí quando eu vi aquele ovo, e ele perguntou o que é a janta, eu disse: é um bife do oião dividido por 2, um tomate em rodelas ao redor e meu copo de arroz que vai, né, quando ele ficar no fogo, vai ferver, vai inchar um pouquinho, vai dar para nós dois. E ele ria olhando para mim. E aí eu botei bonito, né, os pratos, pelo menos para enfeitar a mesa. Coloquei aquele prato bonito, botei as rodelas, acho que deu 2 para cada uma, né, meio ovinho. Nós comemos alegre e satisfeito. E no outro dia o Senhor abençoou. Então muitas vezes Ele só quer que você passe por aquilo glorificando ao Senhor, porque o caminhão ali do mercantil está chegando. Porque o dinheiro na sua conta está chegando, não sei como não, mas vai vir. Mas vocês comecem a viver o dia de hoje crendo: Senhor, eu creio que é só para um testemunho maior. Senhor, eu creio que é porque Tu vai me dar algo maior. E aí de repente a gente tinha 2 carros, né? Bom demais. Aí o Senhor disse assim: tá muito bom. Vamos ficar só com um, para ver como é que vocês vivem com um. E aí a gente, Senhor, a gente pode ver até sem nenhum, que antes a gente não tinha. E a gente vai vivendo. Então são tantas coisas que já aconteceram. E teve outra situação que eu também acho bem engraçada, hoje, né? E sábado eu fui para uma ministração na igreja. E chegou lá o dirigente lá, me deu uma oportunidade. Eu fui contar para eles, né? O Senhor mandava eu contar um pouco da nossa história. Que eu acredito que muitos de vocês não conhecem meu testemunho, mas eu vou dizer em outra oportunidade. E aí eu fui contar lá para os irmãos a minha história, né? Mas só que era com essa cara. E as irmãs tudo rindo. Eu digo: vocês estão rindo, mas isso aconteceu mesmo, não é brincadeira não. E aí vocês riem hoje, né? Porque não é com vocês. Mas aconteceu. E no momento era difícil. Então quantas vezes vocês estão aqui com situações tão difíceis, mas o Senhor diz assim: entregue a mim. Vamos guardar no nosso coração esse louvor. O nome do louvor já é forte: Rei meu. Se Deus é meu rei,
Ele tem o controle da minha vida. E aí quando Ele disser assim para você, eis-me aqui, aí o Senhor vai colocar situações e situações na sua vida e vai dizer assim, irmão, faz o seguinte, vem amanhã para cá, meio-dia, porque meio-dia aqui é uma bênção, o sol é truano. Ô irmão, venha para cá amanhã, meio-dia, fique ali na porta. Mas rapaz, é um sol quente, mas fique. Se Deus mandou, fique, porque você não sabe o que vai acontecer depois que você for aprovado da sua prova. Então, muitas vezes a gente olha para aquele problema ali, aí diz assim, eu vou fazer isso? Não nasci para isso não. Aí o Senhor, não nasceu para isso não, pois também não vai nascer para a bênção que eu tenho para você não. Então, nós temos que tomar posse e obedecer. Todos aqueles, né, que contam relatos e relatos aqui na Bíblia, fala de homens e mulheres que foram obedientes. E aí eu me lembro um dia que a gente também estava na bênção. E aí o pastor querendo ficar triste, dá logo vontade de o quê? Quando a gente está liso, dormir, né? Porque pelo menos passa logo. Aí chega amanhã é outro dia. E aí o pastor, é melhor a gente dormir. Vamos dormir? Aí eu digo, Senhor, não vamos dormir não. O que é que nós vamos fazer? Aí eu, tenho uma ideia. Qual é a ideia? Vamos se arrumar? Vamos se arrumar. E aí nós pegamos, se arrumamos. E de repente eu disse assim, vai lá no carro, ver se tem gasolina. Aí ele, tem. Vá lá. Não, eu quero que você vá lá e olhe se tem gasolina ali. E ele disse que tem. Pois vamos se arrumar. Só tinha o Gabriel na época, né? O leite do bichinho tinha, então a gente conseguia ficar sem. E ele arrumou esse menino. Quando ele arrumou o menino, eu digo, pronto, vamos passear. Nós vamos para uma pracinha ali, porque lá ninguém paga nada. E ninguém vai saber também que a gente não tem dinheiro. Pelo menos nós vamos esparecer. Pelo menos nós vamos passear, botar um ventinho na cabeça. E quando a gente voltar, já vai estar na hora de dormir mesmo. E nós se arrumamos e fomos para a pracinha. E quando a gente começou a passear, encontramos amigos. E o menino ria e alegre, o bichinho não tinha nem noção do que estava acontecendo. E quando acabou aquele momento que o menino já estava suado, nós já cansados, o que foi que aconteceu? Bateu a fome. E agora? Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele. Digo, ô Senhor, nós estamos com tanta fome. E eu botei a mão no meu bolso. Quando eu botei a mão no meu bolso, irmão, saiu R$2. E aí nós glorificamos, porque tinha R$2. E aí o que foi que eu fiz? Vamos comprar um pastel. Compramos um pastel, dividimos. Chegar em casa, a gente bebe água. E nós fomos alegres, satisfeitos para casa. Mas isso aí, o Senhor disse que muitos de vocês estão passando por situações. E aí, Deus mostra que tem pessoas também aqui que vai dormir. E o Senhor não quer que a gente vá dormir. O Senhor quer que a gente se levante, erga a nossa cabeça, creia que Deus vai operar um milagre na nossa vida. Aleluia! E aí, quando a gente faz isso, Deus opera. Depois nós comemos 4 pastéis, 5 pastéis. Quantos pastéis a gente quis? A gente pode comer depois, né? Então, se você não tem, você crê que amanhã você vai ter. Pior seria se você tivesse sido desenganada, né? Aí você ia ter que crer no milagre que Deus não ia deixar você morrer. Mas os nossos problemas, irmãos, tem gente com problemas piores. Então vamos começar a glorificar, encher o nosso sorriso, mesmo quando não há motivo. Porque aí a gente vai saber que Deus está se agradando. Deus vai olhar para nós como homens e mulheres de comportamentos irrepreensíveis. E aí o Senhor mandava eu dizer para vocês que o que aconteceu com aquele casal, a devoção dele, a dedicação dele, a obediência, foi um testemunho para todo mundo que estava ali. Porque até aquele povo que convivia com eles não ia crer que o velhinho caquético lá ia ter um meninozinho. E que esse meninozinho ia ser uma bênção, né? Que era o João Batista. Então como é que você não sabe o João Batista que tem dentro de você? Você não sabe qual o Messias que Deus quer mandar na sua vida. Então você tome posse. Quando vier aquele desejo enorme de dormir, de desanimar, de querer que o mundo se acabe, creia. Olhe só para a sua frente e veja que lá no céu
foi feito por quem o céu? Lembre-se do mar. Lembre de tantas coisas maravilhosas que nós temos de graça. Só pode ter sido Deus que nos deu. Então, se Deus fez tudo isso, o que dirá resolver assim, os nossos problemas? Se a gente crer, nós poderemos sair daqui, por aquela porta, e receber a nossa vitória. Porque eu creio num Deus de vitória. Eu creio no Deus do impossível, que até hoje Ele tem nos sustentado e não tem deixado faltar nada. Aí você diz assim, quer dizer que o pastor ganha maravilhosamente bem? Não. Mas a gente crê. E Deus nunca deixou nada faltar. E eu glorifico a Deus porque eu tinha um emprego muito bom. E aí o Senhor mandava eu sair dele. Na época quase que eu morria, né? Porque eu pensava, se eu ganho isso, juntando com o meu marido, vamos ver muito bem. E o Senhor dizia que isso também fazia parte da obra dele. E tudo, irmãos, tudo que eu tenho desejado, o Senhor na hora certa Ele tem me dado. Ele não tem deixado nada faltar. É uma roupa, é um sapato, é ajeitar um cabelo, é tudo. De repente, o Senhor manda. O Senhor toca em corações. E às vezes eu fico rindo como eu vejo a maravilha que Deus faz nas nossas vidas. Ele só quer que a gente obedeça. E obedecer muitas vezes, na verdade, não é fácil. Principalmente quando obedecer a fazer a obra dele. A renunciar pelo próximo. E aí eu queria que vocês refletissem. E se vocês pudessem, vocês até anotassem essa frase. Porque quando eu estava meditando, que Deus me dava essa direção, eu comecei a refletir nisso. E eu disse, Senhor, se eu ainda não faço dessa forma, que eu possa vir a fazer. E aí o Senhor dizia assim, somos homens e mulheres, a quais os outros podem se aproximar em busca de conforto, em busca de segurança, em busca de comunhão, como Maria foi capaz de encontrar em Isabel. Então será que nós somos essa pessoa? Que as pessoas olham para nós e ver que vai encontrar em nós isso, esse apoio, esse conforto. Então que a gente possa fazer isso. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós e ver que ao se aproximar, vão se sentir amadas, seguras, confortadas. Porque isso, irmãos, faz toda a diferença. Será que nós estamos prontos a ajudar os necessitados? Às vezes as pessoas querem fazer a obra indo para a África, né? Para não sei para onde aí, nesses cantos mais desertos. E o Senhor diz que na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, existe esse povo que está no deserto. Será que nós estamos dispostos a crer num Deus quando Ele responde às nossas orações e essa oração não é aquilo que você queria ouvir? E a gente às vezes pensa que é numa coisa tão grande e o Senhor se mostra muitas vezes nos detalhes. Às vezes a gente bota na cabeça que tem que ir ali e o Senhor fala ao nosso coração: não vá. E aí o que a gente faz? Não é a voz de Deus não. Isso é coisa da minha cabeça. E aí nós vamos. Isso demonstra que nós não estamos prontos para crer quando Deus responde às nossas orações. Irmãos, as nossas orações, elas nunca voltam vazias. É como a palavra de Deus. Nenhuma palavra que você evangeliza alguém, que você fala para alguém, ela volta vazia. Só que a resposta não é do jeito que a gente espera. A resposta é do jeito que Deus quer que seja, porque vai ser da melhor maneira. E na próxima oportunidade, você vai poder colher aqueles frutos de justiça.
E eu até me lembrei, falando nisso, que eu conheci uma moça numa loja lá no centro. Eu fui fazer uma compra lá e ela era muito séria. E só que dependia dela para fazer tudo. E aí eu disse assim: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto eu não conseguir tirar um sorriso do rosto dessa mulher. E aí lá é muito lotado, né? E aí eu chegava, oi, ela, oi. Aí eu digo: já sei, Senhor, me dá uma estratégia. E eu queria comprar um produto que ele só iria entregar com 4 dias. Aí o Senhor já tinha me revelado que ela era uma serva de Deus. Eu digo: eita, eu já sei como é que eu vou falar com ela. Eu digo: irmã, cheguei. Ela foi. Pois eu vim aqui buscar um produto que eu vou comprar e eu vou sair com ele hoje. Aí ela olhou para mim: não, só sai com 4 dias. Eu digo: mas o Deus que eu sirvo, que é o que você serve. Sabe o que ele diz na palavra dele? Que aquele que pode fazer o bem não faz, ele está pecando. Aí ela, e a minha mãe diz, né, que se eu posso dar um jeitinho eu dou. Mas além da sua mãe tem o meu Deus, que é o seu Deus. E eu vou sair com isso aqui hoje. E eu saí com o produto hoje. Mas vocês estão pensando que para mim a vitória foi sair com o produto? Não. Hoje essa moça virou minha amiga. E o nosso contato foi assim, comercial. Ela faz parte do nosso grupo de mulheres virtuosas. E ela foi uma das primeiras pessoas a comprar o convite para vir puxar. Então isso sim é frutos de justiça. Isso sim é você ser olhado de uma forma diferente. A pessoa olhar para você e dizer assim: bem que eu olhei para você e vi algo diferente. Então nós precisamos impactar as pessoas com o nosso testemunho. Não é você chegar, abrir a sua Bíblia e dizer assim: irmãos, lá em Mateus diz isso. Não, porque diz, mas a palavra está aqui, ela é viva, ela não vai passar nunca. Assim como as nossas promessas. Mas tem que ser o nosso testemunho. Foi o fato do testemunho da deusa que a Luana quis vir aqui. Porque se ela olhasse para a deusa e não visse nela algo que reflete o amor de Deus, por que eu vou seguir uma pessoa dessa? Se eu nem admiro ela. E assim é com cada um de nós. Nós temos que ter um testemunho que vai impactar a vida. Porque quando a gente faz isso, as pessoas querem saber onde é que a gente anda. Quer andar como a gente anda, quer fazer o que a gente faz. E quando não acontece isso, é porque não estão olhando para você como Jesus queria que olhasse. E o último ponto. Quando a gente crê que Deus responde às nossas orações, nós vamos obedecê-lo cegamente. Eu compartilhei com algumas irmãs que Rebeca seguiu a Jesus para receber o varão dela cegamente. Então que a gente possa ser obediente a Jesus cegamente. E aí, se depois a gente abrisse aqui um culto só para testemunho, eu creio que um culto seria pouco. Amém? Então vamos ficar de pé nesta hora. E aquele que crê verdadeiramente que o Senhor vai operar na sua vida, que o Senhor vai mudar a sua história, mas que você vai colocar no seu coração o desejo de fazer a obra dele com alegria. De ser a Isabel, fazer o que Isabel fez. Isso em qualquer lugar que você esteja. Se você sentiu isso, irmão, eu queria que você viesse aqui na frente. E nós vamos orar para que nós todos juntos tenhamos essa força. Que essa força só pode vir de Deus. Eu nada posso fazer por vocês, mas eu conheço um que pode. E Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui com as suas mãos estendidas, para que Ele possa derramar esta bênção. Não fique preocupado com nada. Não se preocupe com ninguém. Você feche os seus olhos nesta hora. Coloque a sua mão no seu coração. E vamos dizer assim ao Senhor: Senhor,
eu entrego a minha vida para que tu venha ter o controle dela. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero agora, Pai, fazer um propósito contigo de andar em obediência em teus mandamentos. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te entregar, Pai, a vida dos teus filhos, Pai. Que nesta noite, Pai, faça esse compromisso contigo, oh, Manamaia, o compromisso contigo, Pai, de estarem te obedecendo, oh, Senhor, de fechar de fecharem os seus olhos, Pai, e deixar do teu controle, Senhor. Eles estão nessa hora, Pai, entregando a chave dos seus corações. Eles estão entregando, Senhor, nessa hora a sua vida, os seus anseios, as suas tristezas, Senhor. Senhor, as suas amarguras, Senhor, as suas desilusões, as suas faltas de esperança, Senhor, as suas dispensas, Pai, as suas contas, as suas enfermidades, Senhor, estou entregando todas em tuas mãos, Pai, para que tu venha tomar o controle. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Pai, por esta noite. Senhor, agora nesta hora, Pai, vai de encontro a cada coração. Pai, vem afagando, Senhor, com a tua mão poderosa. Ó, Senhor, derrama, Pai, do teu bálsamo de Gileade sobre o teu povo, o bálsamo de cura, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam sentir o teu toque, Pai. Que eles possam sentir, Pai, o teu abraço, o teu afago, Pai, e a certeza, Pai, do teu milagre, a certeza, sim, Deus, vem receber, Pai, cada pedido, Senhor. Pai, vem receber nesta hora o clamor dos teus filhos, as suas angústias, Pai, que tu possa transformar agora toda dor em alegria, que toda falta de esperança, Senhor, em esperança. Ó, Pai, em nome de Jesus, vem tirar o teu povo, Senhor. Vem tirar o teu povo, Senhor. Muito deles, Senhor, de desilusões. Ó, Senhor, teus filhos se encontravam, Pai, porque eu creio, Pai, que não vão se encontrar mais. Muitos tristes, Senhor, se sentindo, se sentindo, Pai, desiludidos, desgraçados. Pai, mas que tu transforme tudo isso em bênção. Que possa descer, Pai, do trono da tua graça, Senhor. Um amor renovador, Senhor, que ela sei. Pai, que esta luz, Senhor, que tu me mostra agora neste lugar, Pai, possa inundar, Senhor, o nosso ser, Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa abundar este lugar. Que possa adentrar aqui, Pai, em cada vida, Senhor, em cada coração, Pai, que tu venha derramar mais e mais sobre os teus filhos, Senhor. Que eles possam passar por aquela porta, Senhor, profetizando que são como Isabel, que foram capazes, Senhor, de dar apoio, de dar, Senhor, o melhor que tem, em teu nome, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Senhor, porque tu é o único que é digno de toda honra e de toda glória, Senhor, de toda majestade, Pai. Nos leva, Senhor, paz, com os corações transbordando, Senhor, de alegria, de amor, para a glória do teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, graças. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Testemunho, ferramenta de transformação. Você é essa ferramenta para ajudar outras pessoas. Obrigado se você já tem sido, mas continue a fazer mais. Tantas pessoas necessitam de você. Amém, queridos? Queria convocar os homens, não vão embora. Nós vamos nos reunir um pouquinho e nós vamos imitar as mulheres pelo testemunho que tem dado.
Amém? Vai ser escolhido um homem. Nós vamos orar por você. Nós vamos estar intercedendo pela sua vida. Amém, queridos? Você é importante demais para nós. Nós nos preocupamos com vocês. Amém? Fecha teus olhos, levanta tuas mãos para o alto. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar para ouvir acerca do Teu poder ministrando em nossos corações, porque nos transformou e quer nos transformar. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor e o poder de nosso Deus e Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as virtudes e os dons preciosos do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós, e quem crê assim como eu creio, diga amém, diga graças a Deus, e dê a paz ao seu irmão sorrindo, com muita alegria. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Boas células, um bom encontro, mulheres, princesas do Senhor, nesse sábado às 17 horas. A você que nos viu, nos ouviu, vai nos ouvir, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Te faz sentir na alma o gosto amargo do absinto. Na verdade, isso tudo é um processo de transformação e tem a ver com a lei da química. Pra cada ação há uma reação. Se à noite Deus te prova, de manhã Ele te aprova e dá a benção. Depois da metamorfose, a lagarta do casulo vira borboleta, passa a ser governador que viveu na sarjeta.